A paz, queridos, chegamos à lição de número 13, a última lição desse trimestre abençoado, intitulado como Aviva a Tua Obra, e o título desta última lição é Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Quero aproveitar para agradecer a todos os irmãos pelo carinho que sempre estão aqui, que possamos a cada dia render glórias ao nome do Senhor. E que tudo seja sempre feito para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Nós estamos trabalhando para o Senhor e vidas podem ser alcançadas. Agradeço a todos imensamente e que Deus possa recompensá-los. Rogo as orações dos irmãos a meu favor também. E a palavra-chave desta lição é aviva. Então, aviva vem do verbo avivar, que aí nós estamos falando de tornar mais vivo, de despertar, de reanimar, de realçar. Por exemplo, às vezes nós temos uma parede na nossa casa está pintada. Com o tempo, o que vai acontecendo? Aquela parede, ela vai perdendo um pouco da sua cor. E aí nós precisamos o quê? Realçar ou dar mais uma mão de tinta. Ela já está pintada, só que precisa ter mais uma mão de tinta. E a viva é dar mais vida. Então, quando falamos aviva, estou falando de realçar, de reanimar. E o crente, ele precisa ter esse brilho, ele precisa ter o fogo do Espírito Santo sempre aceso em sua vida. E para essa aula eu quero apresentar 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado. E já podemos entrar na primeira dinâmica. Então, o professor vai pegar 14 copinhos. Então, o professor retira um copinho e fala assim, olha, aqui nós temos cada um de nós, o crente. Nós estamos estudando o trimestre e fala sobre avivamento. E aqui quando nós não temos o fervor espiritual em nossas vidas, como que nós estamos? O crente, quando ele não é avivado, quando ele não tem mudança de vida, quando ele não transborda do Espírito Santo de Deus, ele é um crente que não tem estrutura. Ele é frágil espiritualmente, ele não tem uma estabilidade. Aí o professor pode pegar um peso, ou um livro, ou a própria Bíblia. Olha o que acontece. Se o professor, a pessoa não tem estabilidade nenhuma, não tem estrutura, facilmente ele pode ser iludido, ou facilmente ele pode ser elevado por ventos de doutrina. Por quê? Porque não conhece, não está alicerçado, não tem relacionamento, não está avivado. Olha, ele é um servo do Senhor, mas ele não tem o avivamento, o fervor espiritual na sua vida. Agora, quando este mesmo crente decide, foi o título aqui da lição, chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Quando esse mesmo crente ele decide se prostrar aos pés do Senhor, e aí o professor pega e pede para os seus alunos abrir aqui, no sumário da lição. Aí o professor fala assim, quando o crente decide se prostrar aos pés do Senhor, e como nós aprendemos, na primeira lição sobre o avivamento espiritual, aí o professor vai falando o nome de todas as lições. Na segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Aí depois nós aprendemos sobre o avivamento no Novo Testamento. Nós aprendemos o ministério avivado de Jesus. Nós aprendemos com o Mestre. Aí depois nós estudamos sobre avivamento na vida da igreja. Aí o professor fala, nós estudamos sobre avivamento no ministério de Pedro, que outrora era explosivo e depois teve a mudança no seu caráter. Aí o professor fala, nós aprendemos sobre Estevão, um mártir avivado que sofreu para proclamar o evangelho do Senhor. E mesmo morrendo, mas a semente foi lançada com sangue desses homens de Deus, mas chegou até nós. E aqui nós estamos o quê? Nos estruturando. Então, aquele que vem para a escola dominical, ele vai se alicerçando, se estruturando da palavra do Senhor. Aí o professor fala assim, olha, nós aprendemos sobre avivamento espiritual no mundo, nós aprendemos sobre avivamento pentecostal no Brasil, sobre as nossas raízes pentecostais. Aí o professor fala, nós aprendemos sobre avivamento na vida pessoal, que chamou a responsabilidade para cada um de nós, que o avivamento precisa partir de nós, é de dentro para fora. O professor fala, nós aprendemos sobre
o avivamento e a missão da igreja, a grande comissão, o ID. Nós aprendemos na aula passada sobre vivendo no Espírito, que nós precisamos viver, que a nossa guerra, a luta é diária, a guerra entre a carne e o Espírito é constante, e nós nos alicerçamos também aqui. E hoje nós vamos estudar, nós vamos clamar ao Senhor, aviva ao Senhor a tua obra. Então, o professor já pode convidar, falar para os irmãos a importância de vir para a escola dominical, e aí o professor vai falar assim, olha, o crente que vem para a casa do Senhor, que tem intimidade com a palavra do Senhor, ele tem estrutura. Olha aqui, ó, mesmo se eu apertar, mesmo se eu fazer força, ele não vai se quebrar, porque ele tem o quê? Estabilidade, ele tem estrutura. Então o crente avivado, ele tem um caráter transformado, ele produz as virtudes do fruto do Espírito, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele transborda, ele tem estrutura e ele sabe em quem ele tem crido. Ele tem o que? Base na palavra do Senhor. Nós precisamos ter estrutura. E como que eu vou ter essa estrutura? Vivendo com Cristo, estando cheio do Espírito Santo de Deus. E isso só através da sua palavra e através do relacionamento íntimo com o Senhor, intimidade, santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica, que o professor vai precisar de uma bexiga e o professor faz um cortezinho na bexiga. Um furinho não vai dar certo, tem que ser pelo menos um cortezinho pequeno. Não sei se dá para enxergar aqui, ó, um cortezinho pequeno. E aí o professor vai fazer representação do primeiro ponto da lição, que fala o clamor pelo avivamento, que fala a intercessão angustiada do profeta. Porque diante da situação calamitosa de Israel, o profeta clamava ao Senhor e ele questionava, e ele até falava, será se o Senhor não está ouvindo? Será se o Senhor não consegue verificar que nós estamos sofrendo, que nós estamos padecendo? Mas ele não entendia que a nação de Israel estava recebendo o juízo divino. E aqui o professor vai representar. O professor vai fazer esse furinho em 2 ou 3 bexigas ou apenas uma. O professor chama algum aluno e fala assim, enche essa bexiga. Aí ele vai fazer. Ele vai tentar, não vai conseguir. Aí o professor vai falar assim, olha, tenta novamente encher. Aí ele vai tentar. Aí ele fala assim, olha, mas não está acontecendo nada, não está funcionando. Por isso que eu falei que precisava ser um cortezinho, porque se fosse furinho, ela ia encher. Aí o professor fala assim, olha, tenta novamente. Aí ele vai tentar e não vai acontecer nada. Aí o professor fala assim, olha, Abacuque, ele clamou ao Senhor, fez uma intercessão angustiada e ele achava que o Senhor não estava ouvindo. Aparentemente não aconteceu nada, mas assim, pede para o aluno olhar com a bexiga dele, fala assim, olha, se você abrir o local que está furado, você percebe alguma coisa com a bexiga? Aí ele vai falar, ela está úmida. O ar que ficou dentro dela, que não pôde encher porque estava furado, eu percebo que ela está aqui. Aí o professor vai poder falar assim, olha, da mesma forma somos nós. Muitas vezes, e o que aconteceu aqui com a nação de Israel, o profeta Abacuque, ele pensou que Deus não estava ouvindo, ele questionou, ele clamou ao Senhor e parecia que nada acontecia. Mas se nós clamarmos ao Senhor, ou muitas vezes se você estiver orando, se você estiver intercedendo, falando com o Senhor e aparentemente não está acontecendo nada, saiba que o Senhor, ele tem uma resposta pronta. Existe resposta pronta da parte de Deus. E muitas vezes não acontece como nós queremos, porque o Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Vamos confiar no Senhor. E lembrando também de Daniel. O Daniel, ele orava quanto tempo que a oração dele ficou ali parada. Só que nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui, Israel estava recebendo o quê? A punição pelos seus atos. Ele estava tendo um juízo de Deus. Então, quando você estiver clamando ao Senhor, e aparentemente, ou você pensar que está sozinho, que não está acontecendo nada, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se atemorize, não cesse de clamar, não cesse de buscar, porque o avivamento só vem por meio da intercessão, por meio do clamor, por meio da palavra, e o Senhor, ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do seu servo.
Então, muitas vezes, nós que precisamos verificar se tem alguma coisa errada em nós, como aqui, ó, na bexiga, ela está furadinha. E a nação de Israel, ela estava passando por aquilo, mas é porque ela estava enfrentando o juízo divino e o Senhor usou a nação ímpia para punir a nação de Israel. Então, muitas vezes, nós precisamos verificar o que é que está acontecendo também. Então, se nós estivermos clamando, Senhor, me ajuda, não está acontecendo nada, aí o professor pega, para ilustrar, pega um pedaço de durex, e aí o professor vai colocar na bexiga, e aí o professor vai falar assim para o seu aluno, agora tenta encher novamente, ó. E o professor vai falar assim, olha, muitas vezes nós achamos, ó o durex aqui, ó, muitas vezes nós achamos que parece que não tem solução, mas não cesse de clamar. Busque ao Senhor, verifique se precisa ser reparado o altar, mas não cesse de clamar ao Senhor por avivamento, porque o Senhor está pronto, ó, para encher os seus filhos. O Senhor tem prazer, Ele quer relacionamento conosco, então não vamos cessar de buscar ao Senhor e falar, Senhor, nesse último tempo precisamos falar, Senhor, aviva a tua obra, aviva nossas vidas, aviva a tua igreja, aviva a escola dominical. E Abacuque clamou, e depois ele entendeu, e quando ele entendeu, ele falou, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, e aqui a gente verifica o quê? Que não basta ouvir, é preciso ter temor pela palavra do Senhor. E assim nós podemos entrar na terceira dinâmica, que fala sobre, se a gente parar para analisar, a da nação de Israel, Judá, estava no momento de cativeiro por Babilônia, só que foi uma nação que outrora teve grandes livramentos de Deus, teve a glória do Senhor, nação que era uma nação escolhida por Deus. E aí, o que eu quero representar com os irmãos, o professor vai levar, aqui eu tenho uma camiseta infantil, até a mesma camiseta da minha, eu até peguei essa camiseta para ilustrar, e essa camiseta que foi de um congresso infantil, que foi da minha filha. Só que olha que interessante, o que eu quero falar com isso? Hoje, se eu tentar colocar essa camiseta na minha filha, não dá mais, não serve mais. Por quê? Porque essa camiseta é pequena para ela. Hoje, ela já usa essa camiseta assim, maior. E aí o professor pode levar umas camisetas suas mesmo, de um período, ou pegar a camiseta de um filho. E o que eu quero demonstrar com isso? Essa camiseta aqui é uma camiseta antiga, do tempo passado. O professor pode ilustrar, olha, essa camiseta aqui era minha, mas não serve mais. Assim era a nação de Israel. A nação de Israel não podia mais viver pela glória passada. Ela precisava de um avivamento. E esse avivamento quer dizer o quê? Ela precisa agora de uma camiseta nova, uma camiseta que se adequa ao seu tamanho. E por que isso? Isso quer dizer que nós precisamos clamar constantemente por avivamento. Eu não posso viver do avivamento passado. Ou eu não posso falar assim, mas o Senhor me usou tanto. Nós temos que viver o hoje, nós temos que viver o agora. E aí Abacuque falou assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos temer a palavra do Senhor, nós precisamos buscar a face do Senhor, refletir sobre essas lições e clamar ao Senhor por avivamento. O Abacuque, ele pediu para o Senhor avivar a sua obra, ele pediu para que o Senhor notificasse a sua obra, e ele pediu, quando ele entendeu que era um juízo de Deus, ele falou assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da sua misericórdia. Então que nós possamos falar, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a melhorar a cada dia, porque se o Senhor fosse nos dar o que nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Mas as misericórdias do Senhor, elas são infinitas e são a causa de não sermos consumidos. Então que nós possamos, assim como nós estamos aprendendo que é uma guerra constante, que é uma luta constante, que o avivamento não provém de nós, assim como a bexiga, ela estava furada, não conseguia se encher. Então, o avivamento, ele provém só de Deus. Então, que nós possamos falar, Senhor, me ajuda, não deixa eu viver querendo que essa camiseta sirva em mim ou querer colocar a qualquer custo,
porque não serve mais. Eu tenho que clamar por avivamento, é hoje. Eu tenho que pedir para o Senhor me avivar hoje, me avivar constantemente. Então, a nossa veste espiritual, que nós possamos ter essa chama acesa em nós continuamente. Que essas 13 lições tenham servido para nós nos aproximarmos de Deus a cada dia e termos esse desejo. Então, mais um trimestre que nós fechamos com chave de ouro, que eu tenho certeza que essas lições tocaram em nossos corações, e se não tocaram, vamos clamar ao Senhor. Desperta-me, ó Deus, aviva-me, ó Deus, e me aviva constantemente. Então essas são as 3 dinâmicas, espero que os irmãos utilizem, que seja sempre tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos.